A Amazônia permanece como o epicentro de uma batalha silenciosa entre a vida e a combustão. É fundamental compreender que o fogo nem sempre foi um inimigo estranho a este bioma. Historicamente, descargas elétricas durante tempestades tropicais geravam focos isolados de incêndio. Esses eventos naturais ocorriam em intervalos de centenas de anos, permitindo a regeneração plena. No entanto, a balança ecológica começou a pender perigosamente para o lado da destruição. Hoje, a vasta maioria das queimadas registradas tem origem em atividades humanas deliberadas. O debate sobre a conservação exige que saibamos diferenciar o fogo que renova do fogo que extermina. A biodiversidade amazônica não possui adaptações evolutivas para resistir a incêndios frequentes. Diferente do cerrado, as árvores aqui possuem cascas finas e tecidos vulneráveis ao calor intenso. Quando o fogo humano invade a mata primária, o resultado é uma mortalidade em massa de espécies. A ciência moderna utiliza satélites de alta resolução para monitorar cada foco em tempo real. Os dados revelam que o desmatamento e o fogo caminham de mãos dadas nesta fronteira. Primeiro derruba-se a floresta, depois utiliza-se o fogo para limpar o terreno para pastagens. Esse ciclo interrompe o fluxo de umidade que a própria floresta gera através da evapotranspiração. Sem as chuvas regulares, a floresta torna-se mais seca e suscetível a novos incêndios. É um efeito cascata que ameaça transformar partes da Amazônia em uma savana degradada. Estudiosos debatem se o manejo integrado do fogo poderia ser uma solução viável. A ideia consiste em queimar pequenas áreas de forma controlada para evitar grandes incêndios catastróficos. No entanto, a implementação dessa técnica em uma floresta tropical úmida é extremamente controversa. Críticos temem que qualquer uso do fogo possa escapar ao controle e causar danos irreversíveis. A herança cultural dos povos indígenas também entra em choque com as proibições absolutas. Tradicionalmente, comunidades locais utilizam o fogo para a agricultura de subsistência há milênios. O desafio é integrar esse conhecimento ancestral com as métricas de preservação modernas. Enquanto os debates teóricos continuam, a realidade no chão da floresta é de urgência máxima. Cada hectare perdido representa a extinção de formas de vida que sequer chegamos a catalogar. A emissão de gases de efeito estufa proveniente desses incêndios afeta o clima global. Não se trata apenas de uma questão regional, mas de um problema de segurança planetária. A legislação brasileira tenta equilibrar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental rígida. Contudo, a fiscalização em um território de dimensões continentais é um desafio logístico monumental. A fumaça das queimadas viaja milhares de quilômetros, obscurecendo o solo em cidades distantes. Esse fenômeno, conhecido como rios voadores de fumaça, traz o problema para a porta dos centros urbanos. O impacto na saúde pública é imediato, com um aumento drástico de doenças respiratórias. O custo econômico do fogo supera em muitos ganhos temporários da expansão agrícola desenfreada. A comunidade internacional observa com cautela, pressionando por metas mais ambiciosas de desmatamento zero. Mas a solução não virá apenas de decretos externos ou leis no papel. Ela exige uma mudança profunda na percepção sobre o que significa progresso na maior floresta tropical do mundo. Recuperar áreas degradadas e investir em bioeconomia são caminhos que começam a ser trilhados. Contudo, o tempo é um luxo que a Amazônia já não possui em abundância. Enquanto as chamas consomem a borda da floresta, uma nova ameaça surge no horizonte político. Quem realmente detém o poder de decidir quando a floresta deve arder ou respirar em paz? A resposta para quem detém o poder sobre o fogo começa nos gabinetes climatizados das capitais administrativas. As políticas de comando e controle surgiram como uma tentativa desesperada de conter o avanço do desmatamento ilegal. No entanto, essas leis muitas vezes ignoram as nuances de um ecossistema que convive com o fogo há milênios. Enquanto fiscais buscam por fumaça no horizonte, comunidades tradicionais utilizam o fogo como uma ferramenta de vida. O manejo integrado do fogo permite que pequenas áreas sejam queimadas para evitar grandes incêndios incontroláveis. A criminalização indiscriminada dessas práticas acaba por empurrar o agricultor familiar para a ilegalidade.
Existe uma desconexão profunda entre a letra da lei e a realidade do solo amazônico. Satélites monitoram focos de calor com uma precisão fria e desprovida de contexto social. Quando o Estado proíbe o fogo preventivo, ele involuntariamente acumula combustível para o desastre. O mato seco se torna uma bomba relógio aguardando por um raio ou um erro humano. Por outro lado, parcerias entre cientistas e indígenas estão começando a mudar esse paradigma. Eles estão aprendendo que o fogo, quando usado com sabedoria, é um aliado da biodiversidade. As sementes de certas espécies amazônicas dependem do calor extremo para germinar. Sem o fogo controlado, essas espécies podem simplesmente desaparecer da paisagem. O debate agora se volta para a descentralização das decisões de conservação. Dar voz a quem vive na floresta não é apenas uma questão ética, mas uma necessidade técnica. O custo de manter brigadas de incêndio reativas é imensamente superior ao do manejo preventivo. A economia da conservação precisa levar em conta o valor do conhecimento ancestral. A burocracia excessiva impede a agilidade necessária para combater as mudanças climáticas. Precisamos de um modelo híbrido que combina a tecnologia de ponta com a prática do roçado. Em áreas de transição para o cerrado, essa integração já mostra resultados promissores. O fogo não é o inimigo, mas sim o uso desordenado e criminoso dele. A floresta está gritando por uma gestão que entenda seu ritmo e suas necessidades. O desmatamento para pastagem e monocultura é o verdadeiro vilão deste cenário. Distinguir o fogo de subsistência do fogo de especulação fundiária é o desafio final do Estado. A cada hectare perdido, perdemos também uma parte da nossa capacidade de regular o clima global. A solução exige coragem política para enfrentar interesses econômicos predatórios. O futuro da Amazônia reside na harmonia entre a proteção rigorosa e o uso sustentável. Não podemos mais nos dar ao luxo de tratar a floresta como um recurso infinito. A ciência já forneceu os dados e a tradição já ofereceu a prática. Agora, cabe à sociedade brasileira e ao mundo exigir que esse conhecimento seja aplicado. O equilíbrio é frágil, mas ainda é possível ser alcançado. Cada dia de atraso na implementação de manejos adequados é um dia de risco para a vida. A educação ambiental deve começar pelas comunidades e subir até os altos escalões do governo. Quando o fogo é tratado com respeito, a floresta retribui com regeneração. O conhecimento não deve ser uma barreira, mas uma ponte entre mundos diferentes. A Amazônia não é apenas o pulmão do mundo, ela é o coração pulsante da nossa identidade. Proteger esse coração exige que paremos de lutar uns contra os outros e comecemos a lutar pela vida. A história nos julgará não pelo que dissemos, mas pelo que preservamos. E assim, entre a lei e a terra, encontramos finalmente o caminho para manter a floresta viva para sempre.